Bom dia, caros congressistas. Sejam bem-vindos ao último dia do 20º Congresso Internacional Unidas, Saúde, Hoje e Amanhã. A Unidas cumprimenta todos os patrocinadores e apoiadores, parceiros deste congresso. Nossos patrocinadores: Abbott, AstraZeneca, Benner, BSF, Clínica São Genaro, Cora, Fácil Informática e Impacto, Gestão OPME, Grupo Oncoclínicas, Aptec, Healthways, Hospital Cepaco, Influence, Intersystems, MV, Optum, Placi, Sabin, Sanofi Pasteur. Apoiadores: Accord, Américas, Bayer, Beneficência Portuguesa de São Paulo, Biotronic, Cooper Médica, Cristália, Forbio, Funcional, Grupo DASA, Grupo Santa Celina, Hospital Albert Sabin, Hospital 9 de Julho, Hospital São Camilo, LexisNexis, Oncoprod SAR, Real Hospital Português, Salutes, Takeda Oncology, Unimed Aeromédica, Universe. E agora, vamos iniciar o último painel do 20º Congresso Internacional Unidas, cujo tema é a saúde através do tempo. Nós convidamos ao palco o jornalista Augusto Nunes, apresentador do programa Roda Viva da TV Cultura, colunista do site da Veja e comentarista da rádio Jovem Pan, que vai falar sobre saudade do médico de família tem cura? Eu convido ao palco também Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor e ensaísta, que vai falar sobre a doença da saúde total no futuro. Bom dia, prazer revê-los. Sei que vocês já devem estar um pouco cansados de me ver aqui nesse palco, mas hoje eu venho para fazer uma parceria com o Pondé. Não se aflijam com o tempo, porque eu também estou ansioso para ouvir o Luiz Felipe Pondé. Como ele vai falar sobre o futuro, eu vou, resumidamente, falar do passado e vai ser o depoimento de um paciente a caminho dos 70 anos. Já passei dos 60 há algum tempo. Daí eu começo contando um caso do Roberto Pompeu de Toledo, que é um jornalista muito competente, que escreveu 2 livros magníficos sobre a história da cidade de São Paulo. E há pouco tempo ele estava num programa de televisão, sendo entrevistado, e o entrevistador foi ficando empolgado com as histórias de São Paulo por volta de 1900, quando a Paulista, pela Avenida Paulista passavam poucos carros, a cidade era relativamente tranquila, tinha menos de 100 mil habitantes. E ele falou, o entrevistador, a certa altura, falou: mas, ô Pompeu, como devia ser bom viver naquela São Paulo, né? O Pompeu, que é o sujeito que sabe, né, conhece a ironia fina, que é uma forma superior de inteligência, olha, nem tudo era tão bom. Você também precisa lembrar que havia o tratamento dentário. E aí, só a lembrança daquele motorzinho já foi suficiente para que o entusiasmo arrefecesse e o entrevistador se desse conta de que o Brasil costuma ter saudade de coisas que esqueceu, ou cujo lado mais escuro, mais sombrio, esqueceu. E eu acho que esse é o caso da medicina, da saúde. Eu ouço os meus contemporâneos com muita frequência dizendo: mas como era bom. Aliás, deixa eu fazer uma retificação inicial. Justamente porque eu não conhecia tão bem como conheço agora, depois de 2 dias de debate, o setor de vocês, a área de vocês,
eu chamei de médico de família, que na verdade é o médico de antigamente, porque hoje nós temos um médico de família que cumpre, sim, essas funções com muito mais competência e com um equipamento muito mais avançado do que o equipamento de que dispunham os médicos do meu tempo. Eu me refiro aos médicos de antigamente, que era o que se chama de ótima figura, excelente figura, mas, evidentemente, não podia diagnosticar, não podia trabalhar com a eficiência dos médicos de agora, por motivos óbvios, mas que o brasileiro esquece. Era ótimo, porque os depoimentos costumam ter a mesma essência. Era ótimo, ninguém mandava eu fazer exame de laboratório, não precisava ficar fazendo os mesmos exames de sangue. Eu nasci numa cidade que tinha 10 mil habitantes quando eu nasci, quando eu saí de lá aos 18 anos, tinha menos de 30 mil. Então, o panorama era esse em todo o Brasil, ou pior, porque eu nasci numa cidade do interior de São Paulo. Então, o argumento, repito, é sempre o mesmo, os argumentos são sempre os mesmos. Era ótimo, porque o médico vinha na casa da gente, atendia, raramente cobrava, porque a maioria dos médicos da cidade eram pouquíssimos, não chegava a meia dúzia. A maioria cobrava em votos, eles acabavam virando políticos, forçados pelos clientes, né, que de alguma forma precisavam saldar a dívida, então era mais barato e mais prático saudá-la na urna. Não se precisava de ambulância, as distâncias eram pequenas, e até porque, repito, o médico vinha até a casa do paciente. E nenhuma das doenças eram tão graves. Quando eram mais graves, o tratamento passava necessariamente pela rodoviária. O paciente era encaminhado para uma cidade perto de Itaquaritinga, ou nem tão perto, porque os centros melhores ficavam a 100 quilômetros e você tinha um tratamento menos perigoso. Não existiam planos de saúde na minha cidade, eles surgiram por volta dos anos 40. Né? Eu não sou tão antigo, mas tudo em Itaquaritinga chegava depois, alguns anos depois, como o rock, como os filmes de cinema e como os planos de saúde. Aconteceu a mesma coisa. O médico, ele chegava na tua casa, o que ele podia fazer? Né? Ele chegava com um estetoscópio, você estava com uma gripe, por exemplo, ele te dava um comprimido qualquer, se você estivesse com dor de ouvido, pingava algumas gotas, ali e conversava com você e, por outras palavras, sempre com brandura, tal, dizia que era um ciclo que ia passar. E você ficava feliz, você se sentia confortado com a presença dos médicos, e, olha, vários deles eram muito talentosos, muito bons, só que eles terminavam a faculdade, essa é a verdade, não se atualizavam mais, não. Esses congressos aqui, se existiam, não contavam com a presença deles, da minha cidade. Eles voltavam com os conhecimentos adquiridos na faculdade e ali ficavam. As faculdades que eles frequentavam geralmente eram muito boas, eles chegavam em boa forma, mas paravam por ali. Os avanços não eram tão facilmente assimilados e, repito, como o rock, como os planos de saúde, também os equipamentos chegavam bem depois. Era essa a minha realidade, e eu só depois percebi como era precário o tratamento e como se morria naquela época com facilidade, e como as famílias muito grandes, né, com muitos imigrantes, né, a minha cidade é uma cidade de imigração italiana, como eles aceitavam a morte dos filhos, claro que sofriam como qualquer pai, qualquer mãe, mas eles aceitavam como uma imposição do destino. Tinha uma gripe espanhola, essa eu não peguei, evidentemente, todas as famílias perderam alguém. Isso aí teve dimensões mundiais, como vocês sabem. Agora, numa cidade pequena, então você sabia quem tinha perdido quem, em qual dessas epidemias que, na época,
eram muito mais devastadoras, né? Não havia especialista em nada nessas cidades menores. E sobravam os clínicos gerais, que tinham esse tipo de conhecimento que eu resumi aqui. Então, eu me lembro, eu vou dar 2 exemplos, um do meu pai, um que eu próprio vivi, para ilustrar essa situação. Meu pai, por exemplo, era prefeito da cidade, então era uma figura importante ali. E as coisas corriam rapidamente. Ele tinha saúde boa, nunca ficava doente, então um dia teve uma gripe, e sem pedir a presença de ninguém, apareceram 4 médicos ao mesmo tempo para atendê-lo. Era o prefeito, precisava sobreviver à gripe. E foi um constrangimento ali, porque os 4 se viram, eram, de alguma forma, concorrentes, e todos acharam que o meu pai tinha chamado o outro. E, no fim, não precisava de nenhum, que rapidamente passou aquilo. No dia seguinte, ele já estava circulando normalmente pela cidade. Eu comecei a ter dor de ouvido, a gente simplesmente falava, resumia dessa forma: estou com dor de ouvido, você não sabia o que era. E eu fui tratado dos 3 anos aos 15, como se eu tivesse algum problema aqui no tímpano. E o que entrou de gota pelo meu ouvido é uma coisa grandiosa. Você facilmente abasteceria alguns barris ali, tonéis, até que aos 15 anos me levaram para Campinas, para o doutor Mangabeira Albernaz, que era um especialista, e ele, ao bater, eu estava ficando surdo, ao bater os olhos em mim, ele disse: abre a boca, né? Era amígdala, ele removeu as amígdalas imediatamente, eu nunca mais tive dor de ouvido. Eu passei por todos os médicos da cidade, porque eu vivi num Brasil que era muito mais primitivo do que é hoje. Hoje não é, né? Um país primitivo, pelo menos para quem tem acesso aos bons médicos, bons hospitais e bons planos. Mas era um Brasil primitivo. Eu sou pré-penicilina, né? Eu conhecia sulfa, o ponto metálico, né, que a gente chama ponto de lata. Se você se machucava num jogo de futebol, e lá ia aquela costura tenebrosa. Eu já fui anestesiado com clorofórmio e já fui tratado, né, já tratei feridas com cânfora, fumo e urina, era isso. E conheci furúnculo, que é um negócio que, se eu contar para as minhas netas ou para as minhas filhas hoje, elas não sabem exatamente o que é. É isso que eu digo que permite a cura do médico, de quem tem, da saudade do médico de antigamente. Se você quiser de volta aquele tipo de medicina, você tem que trazer também o clorofórmio, a sulfa, esse tipo de tratamento. Basta lembrar disso para que a saudade passe e você perceba o que o brasileiro tem dificuldade para constatar, porque, repito, ele tem saudade do que esqueceu de ruim, para você constatar que o Brasil é bem menos primitivo, né? Avançou bastante, apesar das disfunções provocadas pelas diferenças abissais, né, que se dão no campo social. O Brasil hoje tem, como todos sabem aqui, centros de excelência, né, grandes especialistas. E agora a gente vê, há pouco tempo a Veja noticiou a transferência milionária, e acho bom que seja assim, da equipe de oncologia do Sírio-Libanês para aquela rede Copa d'Or, né, se eu não estou enganado. Eu conheci pouco antes, por coincidência, o Paulo Hoff, que era o chefe do Departamento de Oncologia do Sírio-Libanês, e parece que ele foi ganhando 1 milhão por mês, sem contar os outros acertos do contrato, que ninguém mais conhece, levando a equipe. Eu acho isso bom, acho isso uma das mostras de que os médicos brasileiros, hoje, eles têm um nível de excelência comparável ao de qualquer outro país. São bons. Agora, é evidente que eles não estão ao alcance de boa parte da população.
Isso aí tem que ser encarado. A medicina, o sistema de saúde pública e a saúde suplementar, eles não conseguem garantir o atendimento à saúde que o brasileiro mereceria, como manda a Constituição, porque nós somos um país pobre e um país dirigido com uma enorme frequência por pessoas que fingem que as coisas vão bem. Eu me senti agredido por uma frase do presidente Lula, então presidente Lula, quando ele disse que o atendimento à saúde no Brasil estava perto da perfeição. Eu acho que o político tem todo o direito de pintar com cores mais claras, mais alegres a realidade, mas não exageremos. Agora, ele foi punido pelo destino, né? Ele disse, numa passagem por Pernambuco, durante uma campanha eleitoral, ao passar diante de uma UPA, ele disse: isso aqui é tão bom que dá vontade de ficar doente. Ele foi atendido, ficou doente, atendido, o pedido foi atendido. Ele ficou doente 2 dias depois, e onde é que ele foi tratar? Na UPA de Pernambuco, que era tão atraente? Não, no Sírio-Libanês, que é como fazem os presidentes e os homens públicos mais conhecidos do Brasil, todos sabemos. Nós não avançamos tanto, vindo dessa época a que eu me referi, da minha infância, dos anos 50, em que a gente tinha como equipamentos a radiografia e só. Você abria, os médicos abriam, qual era a expressão que eles usavam, abriam o corpo do paciente para tudo. Se você tinha alguma doença aí que não era facilmente diagnosticável, algum problema no intestino ali, suspeita de câncer, direto você abria para conferir. Hoje, isto é uma brincadeira, não, é uma má lembrança e só. Por quê? Eu vi o surgimento, testemunhei o surgimento de coisas como transplante, não estou dando pela ordem de entrada em cena, mas transplante, ressonância magnética, cateterismo, mamografia, endoscopia, PET scan, colonoscopia, ultrassonografia. Quer dizer, nós que festejamos, né, a ausência de laboratórios no passado, agora louvamos a existência desses equipamentos, embora eles sejam usados com tremenda frequência, como constatamos nesse nosso encontro. Um dos fatores de desperdício mais lastimáveis aí no quadro da medicina brasileira da saúde é o excesso de exames, né? Eu repito o que eu disse aqui, não é brincadeira, não. Eu devo fazer exames, qualquer coisa que você pede, você passa perto de um médico e você sai com aquela lista de exames de sangue. Eu devo ter um sangue muito bom, por ser tão testado, e devo estar bem, porque é mês a mês que a gente faz. É exagero, é exagero. O exame é considerado, o prazo de validade dele é praticamente mensal, faz sentido, e isso aí vira uma indústria que nós temos de combater fortemente. O brasileiro, os governantes brasileiros, quando saúdam o SUS, que é um sistema que tem suas vantagens, seus trunfos e tal, eles devem levar em conta sempre o seguinte: um sistema público de saúde só é realmente bom quando a ele recorre o presidente da República. Isso vale para o ensino público, por exemplo. Antes, também nessa época, o ensino público oferecido à minha classe social era muito bom. Era muito bom. E os filhos de presidentes e os próprios presidentes haviam estudado em escolas públicas. Hoje isso é praticamente impossível para quem deseja chegar a uma boa faculdade. Isso já não acontece. Da mesma forma que a saúde, não é assim. E os planos de saúde, eles precisam ser mais conhecidos por todos. E aí eu também faço a minha penitência como jornalista. Os jornais, a imprensa brasileira não sabe informar
publicar informações realmente importantes sobre a saúde. Aqui você trata muito mais dos jornais de greves em hospital, de problemas na Santa Casa de Misericórdia, do que de qualquer outra questão que informe os interessados. E não há poucos setores são tão desconhecidos e importantes como dos planos de saúde. Eu acho que também porque há uma justificada desconfiança da imprensa. Eu acho que as pessoas não falam com facilidade para jornalistas e tem motivos para isso. O jornalista, ele sabe bem pouco de vários assuntos. Quando eu dirigia o Estadão, um dos editores executivos disse: olha aqui, eu acho que a gente está fazendo um jornal que não entende de nada, porque eu vou conversar com um jogador de futebol, eles dizem que a gente não sabe o que se passa no clube. Eu vou conversar com um médico, ele diz que eu não entendo nada de medicina. O engenheiro diz que eu não entendo nada da área. Então, nós não entendemos nada de nada, porque ninguém está satisfeito. E o político, evidentemente, diz que eles sabem muito mais do que nós. Agora ficou claro que realmente o Brasil não sabia nada do que faziam os políticos. Nós desconfiávamos da velha e boa corrupção que nos acompanha desde a chegada da primeira caravela, quando os forasteiros já enganaram os índios, trocando espelhinho por aves que valiam muito mais na Europa. Desde aquele tempo, a gente achava que era por aí. Quando descobrimos a corrupção institucionalizada e impune. Essa é a grande diferença entre este momento em que vivemos, de combate efetivo à corrupção, e o que havia até recentemente. O que aconteceu com a Lava Jato tem tudo a ver aqui com essa nossa conversa. A Lava Jato não vai resolver o problema da corrupção. Os próprios condutores da Lava Jato vivem repetindo que são necessárias medidas em várias áreas, são necessárias mudanças do comportamento do brasileiro e tal. Só a Lava Jato não resolve nada, e tudo isso é verdade. Só que a Lava Jato mostrou na prática ao Brasil, com exemplos contundentes e robustos, que agora a cadeia vale para todo mundo. Se vocês olharem, da mesma forma que a gente esquece o que aconteceu de ruim, no caso da saúde, eu dei esses exemplos aí da minha infância, a gente esquece o que aconteceu de bom recentemente. Aliás, tem uma frase boa e que continua valendo do jornalista já morto, Ivan Lessa, que ele dizia que a cada 15 anos o Brasil esquece o que aconteceu nos últimos 15 anos. Então, nós esquecemos que há 4 anos, se você dissesse que o presidente da maior empreiteira do Brasil seria preso, você seria tido como um visionário enlouquecido. Se você dissesse que estariam presos presidentes da Câmara, ministros de Estado, empresários de grande porte, lobistas poderosíssimos, e até gente que consegue guardar num apartamento, até gente que inventa o que eu chamei de apartamento com vista para o dinheiro, né? Vista para a grana, como era aquele apartamento lá em Salvador, que você podia tanto olhar o mar como um oceano ali de 51 milhões de reais. Eu acho que eles olhavam mais para o oceano de cédulas. O Brasil, ele é o país que faz transplantes com competência e, ao mesmo tempo, luta contra a febre amarela na maior cidade do país, a cidade mais desenvolvida. É um país que ainda enfrenta a dengue, enquanto tem, repito, esses centros de excelência, né, que são procurados por pessoas do mundo inteiro. Esse tipo de desnível precisa acabar, e, para acabar com isso, nós precisamos também mudar a nossa postura. Eu me incomodo muito quando ouço aquela história de que o brasileiro que se queixa da corrupção
também está sempre pronto para subornar o policial rodoviário, que é o país que também tem sempre o médico dizendo com nota ou sem nota, com recibo ou sem recibo. É verdade que isso existe. Agora, o que eu vou dizer aqui é uma coisa séria que vale para todos nós. É hora de mudar e é bom que a gente mude, porque ao descobrir que todo mundo pode ir para a cadeia, o brasileiro vai ficar mais exigente, mesmo que ele continue individualmente praticando esses pecados. Eu acho que cada vez em escala mais reduzida, eu acredito, eu sou otimista, acredito nesse tipo de mudança. Coletivamente, o brasileiro já se tornou muito mais exigente e é bom que todo mundo haja com transparência e honestidade. Vale para todos nós. Vale para todos nós. Tá? Vocês, os que administram planos de saúde, os usuários dos planos de saúde também vão entrar nessa mudança, porque é hora de mudar. A corrupção, às vezes, ela causa menos prejuízos que a incompetência. Mas o exemplo que ela passa, de que tudo é possível, de que o importante é levar vantagem em tudo, esse exemplo é devastador, porque você tem essa corrupção epidêmica, endêmica, tá? E ela vai sangrando os cofres aí do Estado, né? Os cofres da União, dos estados, do município, de uma maneira terrível, porque nós passamos a lidar com bilhões. Vocês podem notar que nos depoimentos que a televisão apresenta, de gente envolvida na Lava Jato, frequentemente alguém pergunta se milhões ou bilhões. Eles respondem bilhões. Os jornalistas de revistas semanais de informação, como a Veja, quando eu trabalhava na Veja, na minha primeira encarnação lá na revista, que foi por volta de 1970, nos anos 70, 80, a gente brincava com o seguinte: pô, se a gente conseguir publicar uma reportagem de capa dizendo assim, como ganhar, aí põe grande, honestamente ou legalmente, $1 milhão. A gente dizia, bom, quem é que não vai comprar uma revista dessa? Você vê aquilo ali, vai esgotar no primeiro dia, porque o sujeito quer ganhar, quem é que não quer ganhar $1 milhão? Pois bem, se vocês oferecerem uma propina desse tamanho hoje, e $1 milhão continua valendo muito, a qualquer envolvido na Lava Jato, vocês correriam o risco de isso ser considerado uma ofensa, né? Eu estou valendo mais que é isso, $1 milhão. $1 milhão é uma coisa, é uma piada, dinheiro de troco, como falam, de pinga no interior, porque eles lidam agora com bilhões. Eu digo sempre também que é muito mais difícil você construir uma Petrobras do que destruir uma Petrobras em tão pouco tempo. E, no entanto, conseguem. Eu acho, então, que vocês que discutiram com tanta competência os problemas da área em que vocês se movem, devem discutir também isso, que não há nada mais saudável do que este tipo de encontro. Eu sempre compareço a encontros assim, quando sou convidado, primeiro, porque eu acho que o brasileiro conversa pouco e discute pouco. Isso aí me agrada muito. E, sobretudo, segundo e sobretudo, e mais importante ainda, eu gosto de comparecer a encontros onde eu aprendo. E não é nenhum afago endereçado a vocês eu dizer aqui que eu aprendi muito nesses dias, porque eu não conhecia o setor e eu tenho suficiente humildade para dizer isso. E voltando às relações com a imprensa, um desconfia do outro, um só pretende, o jornalista quer achar alguma irregularidade. O pessoal dos planos de saúde acham que são injustiçados e que eles querem apresentar só a parte boa. Então, eu digo, olha, comuniquem-se, escolham jornalistas dos quais vocês confiem, contem o que se passa, quais são os problemas do setor, que eu conheci só aqui, o que vocês reivindicam, porque se vocês reivindicam alguma coisa publicamente, vocês têm certeza de que ela é justa. Defendam isso publicamente e hajam
politicamente. Quer dizer, ninguém vai salvar o Brasil, ninguém vai nos socorrer, é preciso sepultar imediatamente a ideia do homem providencial. Eu fico pasmo quando vejo em manifestações, em manifestações até nas ruas, mas sobretudo em redes sociais, eu fico pasmo quando eu vejo alguém falando em intervenção militar, por exemplo. O Exército Brasileiro hoje tem essa boa imagem justamente porque se afastou da política. Agora, pensem bem, vamos lá, o pessoal desesperado fala assim, não dá, todos os políticos são iguais, eu acho também um absurdo, eu sou filho de político, e me orgulho disso, meu pai era muito honesto, todos os políticos são iguais, vamos chamar alguém para resolver. Aparece um general bravo, aí já começa o clamor. Esse é um bom candidato a presidente. Por quê? Como é que vai ser escolhido o interventor militar se houver uma intervenção? É o comandante do Exército? Ele já disse que não topa. Ainda que tope, aparece no mesmo dia um outro general se julgando mais preparado que ele, como aconteceu em 64, e querendo o cargo. Começa dividindo o Exército, divide a sociedade no começo, e aí você age como malandro, marmanjo, deixa de ser uma forma de malandragem, marmanjo com saudade da babá. É isso, você entrega o direito de escolha para um homem providencial porque você não sabe votar, você não sabe escolher, isso é um absurdo. É verdade que o povo brasileiro escolhe mal, mas corrige. E não há outra saída. Não há outra saída. Ou você aprende a escolher pelo voto, errando, corrigindo, é tentativa e erro mesmo, eleição. Ou não há salvação. Não há salvação. Eu não conheço nenhum país que foi salvo por um regime militar. Assim, resolvido o problema. Você só consegue isso quando há uma sintonia entre o líder escolhido e os que o escolheram. Nós não podemos abrir mão do direito de voto, do qual eu fui privado durante décadas. Eu não abro mão do direito de votar e eu sou um democrata radical. Então é hora de acabar com isso e acabar com esse fla-flu vergonhoso em que se dividiu o Brasil. Todo mundo é cafajeste na internet, todos nós. Podem procurar que alguém está dizendo isso, que vocês estão levando dinheiro, não sei, de alguém, ou se vocês têm determinada opinião, há um interesse por trás disso, impublicável, etc. e tal. Vamos acabar com isso e tentar entender, para concluir aqui, que o convívio dos contrários é fundamental e a gente precisa reaprender o que é isso. E nós precisamos conviver como convivemos aqui durante esses 3 dias, democraticamente. É claro que há diferenças, como há diferenças futebolísticas. Se a gente convive, se eu sou palmeirense, se eu convivo tão bem com tantos amigos corintianos, é mais fácil conviver com quem tem outra preferência política, porque não há nada mais feroz no Brasil do que a paixão esportiva. Então, tudo mais é mais simples. E recomendo a vocês também, recomendo não, eu reitero aí o meu entusiasmo com isso, conversem muito e conversem sobre tudo. Conversem também, por isso eu quis introduzir esse assunto da conversa, nesse nosso papo aqui, conversem sobre questões políticas. Vocês vão ter que, como grupo profissional, vocês vão ter que interferir na política e interfiram. E eu acho que vai haver um renascimento político a partir de 2018, porque nós estamos, para usar imagens aí da medicina, nós estamos removendo um tumor, e a remoção do tumor é assim mesmo, ela é traumática. É traumática, e tem de ir até o fim. Até o fim. Eu acho que todos os criminosos de todos os partidos merecem cadeia. Não importa em quem a gente votou. Aliás, só votamos em casos de polícia, não havia opção, em 2014. Então, repetindo isso, eu agradeço de novo ao convite que vocês me formularam, aprendi muito, vou passar a me interessar pelo setor muito mais, vamos conversar bastante,
né? Quero usar os programas aí que eu tenho, em rádio, TV ou coluna, em sites, revistas, para transmitir aos leitores o que há de verdade nessa área tão importante, talvez a mais importante, certamente a mais importante ao lado da educação, que é o atendimento à saúde. Então, muito obrigado a vocês e vamos ouvir o Luiz Felipe Pondé. Prazer estar aqui com vocês, eu agradeço o convite. Esse é um tema, saúde do futuro, saúde, é um tema que me interessa já há algum tempo. Já escrevi sobre esse assunto, participei de bancas. Eu estive envolvido no projeto da FAPESP de 2007 a 2010, na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, onde eu dei aula no mestrado e doutorado sobre humanidades e ciências da saúde. Bom, antes de ser filósofo, eu tenho uma passagem pela Faculdade de Medicina, né? Desisti de ser médico para ser filósofo. Meu sogro quase morreu do coração. E eu venho de uma família de médicos. Meu pai é médico, meu avô, minha irmã, meu filho, meu tio. Uma maldição total. Só eu me salvei. Só eu tive lucidez suficiente para me salvar. Mas a verdade é que o que eu queria falar com vocês aqui são algumas questões assim, bem objetivas. A minha tese essencial é: não temos nenhum recurso ético, político, jurídico para barrar os avanços de uma busca de saúde total. Nenhum. Eu faria um paralelo com não temos nenhum recurso jurídico para barrar o avanço das mídias sociais. Em comunicação, a gente tem uma lei em teoria da comunicação que é o meio é a mensagem. A mensagem das mídias sociais é: eu sou, como se fala em inglês, unstoppable. Eu sou imparável. Não tem como segurar. Você pode tirar, aparece em outro lugar. Estou usando essa analogia para passar a ideia que eu vou desenvolver com vocês aqui nesse rápido espaço de tempo. Não temos nenhum recurso ético, nem político, nem jurídico para barrar o avanço da saúde total. Nós vamos pisar na jaca, nos enterrar até o fim, fazer tudo o que tiver que fazer para viver cada vez mais. E aí eu quero tocar em, digamos, 3 tópicos dentro dessa tese geral, né? Que é a minha tese com vocês aqui, que não é uma tese minha. Qualquer pessoa que pense a sério sobre esse conjunto de procedimentos que se começa a chamar de medicina de precisão, né? É um conjunto de elementos que vai desde a medicina preventiva, genômica ou genética, até a interação entre matéria cibernética e matéria orgânica. Esse conjunto de elementos associado ao emergente mercado de consumo, principalmente de medicina preventiva genômica, no mundo, esse conjunto de elementos vem se chamando cada vez mais de medicina de precisão, né? A gente não tem nenhuma forma de combater isso, porque nós somos uma espécie mortal. A gente sabe que é mortal. A vida é difícil, frustrante. Não é à toa que a gente toma tanto remédio para ficar feliz. Desde a Grécia, no oráculo de Apolo, tão famoso de Delfos, que todo mundo conhece, conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. É citado tanto em Édipo, quanto Freud, quanto Platão, e que tinha uma segunda parte que é: saibas que tu és mortal. E que, portanto, o que a gente tiver que fazer para viver mais, a gente vai fazer. Se a gente tiver que vender a mãe, a gente vai vender. Só que a gente não vai contar para ninguém para não pensarem mal de nós, mas a gente vai vender. Porque nós queremos ter saúde, usufruir. Só que você não, quando você toma essa atitude, você não está pensando do ponto de vista da espécie. A espécie é uma abstração. Você está pensando em você, seu filho, sua mulher, seu marido, pessoas que estão muito à volta de você. Porque nosso objetivo é conseguir viver mais. Eu tenho participado talvez já vai fazer 3 anos, quando começou essa moda da Singularity University,
que singularity não é nem singularidade, nem university é universidade, no caso é nome fantasia, Silicon Valley. Eu tive a sorte de participar de algumas mesas, talvez 3 meses foi a última, a primeira foi há 3 anos na PUC do Rio Grande do Sul, que era um encontro sobre pensamento liberal, e a mim coube eu, um médico do Silicon Valley, e da Singularity University, melhor dizendo, que é de lá, e o então presidente do Albert Einstein, o Lotenberg. E o tema da mesa era justamente o que o mercado nos tem a oferecer na saúde. O mercado trabalha identificando necessidades e oferecendo soluções, né? É assim que o mercado trabalha. E o mercado é profundamente conhecedor da natureza humana, por isso que ele é tão irritante. Porque quando você vê, ele já está te oferecendo o que você quer, ou você nem sabia o que queria, mas você vai querer daqui 2 anos e ele já sabe o que você quer. Essa é a função do marketing, da publicidade. Mas uma coisa que me chama a atenção nessas falas do povo da Singularity University, que você já deve ter ouvido falar, é que nós vamos viver 150 anos. Alguns chegam a falar que a morte será uma opção. Isso é um exemplo de mau marketing, né? A morte será uma opção. Que a gente vai viver provavelmente mais, gente que está agora com 1, 2, 3 anos, vive a chance, em regiões onde a riqueza está instalada, claro, de chegar a 100 anos de idade, com uma fisiologia talvez de 70, alguma coisa assim, e de quem tem 70 com fisiologia de 50, isso já vai se aparecendo no horizonte, né? Mas, então, a primeira coisa que eu gostaria de desenvolver, depois eu vou desenvolver outras 2, rapidamente, o desenvolvimento das tecnologias médicas, assim como todas as tecnologias, se dão num ambiente de completa assimetria ou desconexão com o que pode ser pensado como ética, moral, ou mesmo aspecto jurídico. A técnica avança sem levar em conta nenhum problema ético, moral ou jurídico. Ela simplesmente avança. E nós vamos ter pessoas, provavelmente, que vão viver 100 anos, 120 anos, mas é muito provável que elas vão ser sozinhas. Porque a mesma sociedade que produz esses avanços médicos de saúde é a sociedade que produz cada vez maior atomização. Eu sei que tem um papinho furado aí de que os jovens hoje são muito preocupados com o coletivo, mas isso é papinho furado. Os jovens estão desesperados porque não tem estágio, porque o mercado está querendo que eles paguem para ter estágio, e eles sabem muito bem que os chineses estão chegando e que, portanto, o salário está indo para o chinelo, todos eles sabem que o salário é cada vez pior, certo? Que eles ganham cada vez pior. Então, eu sei que tem esse papinho, não, porque meu filho está super preocupado com o que está acontecendo na África. Isso é vaidade dos pais, na verdade, né? O filho está preocupado mesmo porque ele está terminando a faculdade e ele não está conseguindo estágio nem emprego, a não ser que ele trabalhe de graça, ou quase nada. Todo esse discurso de flexibilização e tal. E veja, não existe nenhuma outra forma de produzir riqueza que a gente conhece, é a sociedade de mercado. Mas a sociedade de mercado é baseada na competição. E quem não conseguir, se ferre. É mais ou menos assim, né? Eu sei que a gente tenta dizer que não, é bonitinho, mas não é. E os jovens estão morrendo de medo. É uma das características deles hoje, é medo e insegurança. Não é preocupado em salvar refugiados na Alemanha com ciclo de cinema. Não, isso é 2 caras só que fazem cinema. O resto está preocupado mesmo é como sobreviver no mercado. Então, a técnica, ela avança sem uma contrapartida do que seria a possibilidade de você lidar com ela em planos morais e éticos. Então, o exemplo que eu estava dando é: você vai viver 100 anos, mas é muito provavelmente você vai viver 100 anos com uma experiência significativa de melancolia, de solidão, né? E, claro, o mercado vai oferecendo solução, você vai criando casas de repouso onde as pessoas vão, porque as famílias estão atomizadas. Significa que não é bom viver muito tempo, que a gente deve entrar no saudosismo, qual criticava o Augusto? Não, inclusive porque não tem nem como voltar atrás, só mediante suicídio, né? Não tem como voltar atrás. Mas o que é importante, que eu acho, nessa reflexão, é perceber que, quando se fala em ética disso e ética daquilo, a gente prestar atenção, desde a Grécia Antiga, a história do Prometeu, né?
a história do Prometeu acorrentado, de que foi condenado porque nos deu fogo, e Zeus achava que a gente não era capaz de ter o fogo na mão, e depois ele mandou a Pandora com os males todos, e o pior deles era a esperança de que a gente ia saber controlar o fogo e não se queimar, né? A maldição da Pandora que o Zeus joga sobre nós. Então, esse grande conjunto de temas, veja, não se trata de demonizar a técnica. Hoje é muito mais claro para nós. Significa que uma noção de saúde total, que é bom entre aspas, no sentido de que as pessoas vão poder viver mais, isso vai gerar uma série de problemas psicológicos, sociais, familiares, de todo tipo. Você não precisa colocar isso na propaganda da sua marca para não perder clientes, mas se você estiver pensando em como lidar com os clientes, você deve ter noção de que isso é uma coisa que vai acontecer, e já acontece hoje, né? 2 grandes mercados crescem no mundo por conta da atomização da família, da individualização radical da vida. Casa de repouso e pet shop, porque as pessoas vivem muito tempo sozinhas e optam por cachorros em detrimento de crianças. Então, assim, isso é uma característica que vem com o avanço. Então, a primeira coisa é isso. Não temos recursos éticos, jurídicos ou políticos para lidar com os avanços tecnológicos no âmbito da saúde. Em outros âmbitos também, mas a gente está falando da saúde. E a saúde total, portanto, vai significar pessoas que vão viver muito tempo, e essa vida vai precisar de aportes como antidepressivos, esquemas de mercado e de Estado que lidem com essa população. Aqueles que tiverem mais dinheiro sempre vão se dar melhor, vão passear em Miami, Serra Gaúcha, no caso do Brasil, e coisas assim. A segunda coisa que eu queria pontuar aqui, com relação a essa discussão, é o tema da medicina preventiva, genômica especificamente, que é uma passível transformação. Se aqui fosse uma aula, eu ia perguntar e a gente ia conversar sobre isso, mas não é uma aula, a gente não tem tempo. Eu ia perguntar para vocês, assim, hoje a gente está acostumado a pensar, por exemplo, que você não compra gene no mercado, você não compra terapia gênica agressiva no mercado. Por quê? Porque existe uma concepção de natureza instalada em nós, que é uma concepção da natureza que basicamente descreve o seguinte: as coisas são como elas devem ser. Recentemente eu estava numa empresa de alta tecnologia de informação, dessas que mexem com algoritmo, né? E o tema lá era medo da tecnologia em geral, né? As contradições e ambivalências do avanço tecnológico, mas na área de algoritmos, né? Inteligência artificial. E então, num dado momento, o assunto derivou para essa discussão de que algumas coisas devem ficar do jeito que elas estão. Isso é uma... Eu não quero desqualificar essa ideia, não, certo? Assim, a suspeita de Zeus que a gente cria problema com o uso da técnica tem lá seu fundamento. O que não tem seu fundamento é que a gente possa parar de fazer isso, porque essa é a nossa própria história, a gente vai avançando e tal. E isso vai criando, tipo, você vê um cara com 70 anos correndo, se fosse em São Paulo, eu diria Ibirapuera, e ele, de repente, está correndo com uma mulher de 25 anos do lado, esse cara tomou 10 remédios de manhã, né? Então, os dois lá felizes e tal, dando risada, e um especificamente para eles poderem dar risada juntos, inclusive, né? Então, assim, você tem todo um aparato de prótese, como se fala em filosofia, né? Prótese não é só um braço mecânico em filosofia. Prótese é todo artefato artificial mesmo, criação humana, que amplia o usufruto de uma função natural que está debilitada. Então, marca-passo é prótese, por exemplo, né? Implante dentário é prótese, né? Então, assim, só que esse conceito entre natural e artificial, ele vai de tal forma ficando tênue que, em algum momento, na realidade, o avanço técnico em saúde, em ciências cognitivas, por exemplo, ele vai avançando de tal forma em que aquilo que era considerado limite natural, em algum momento, pode ser considerado um handicap. Então, no dia que a gente tiver possibilidade de gerar filhos em laboratório, quem tiver filhos pelo método antigo,
tipo sexo, gozada, na verdade, vai estar tendo um filho que já nasceu, entre aspas, doente. Porque a concepção de doença, do que é doente, é claro, eu entendo muito bem a fronteira entre fisiologia e patologia na medicina. Uma coisa que sempre me encantou na medicina era o conceito de efeito letal, né? Sempre achei elegante essa ideia, apesar de mortal já, né? O caso efeito letal, sucesso letal. Mas o conceito do que é saúde é um conceito que ele tende a ficar um tanto instável, como tudo que o avanço tecnológico causa, né? Então, assim, como você sente, por exemplo, com as mídias sociais, hoje, se você não é uma pessoa ligada, não está acompanhando o que acontece através do seu celular, de repente todo mundo à sua volta sabe que aconteceu um terremoto na esquina, e você é o único que não sabe. Por quê? Porque para você é normal não ficar lendo notícia no celular. Mas se chegar num ponto em que você não ler notícias no celular significa que você não arruma emprego, então você vai ter que começar a ler notícias no celular. É por isso que os meninos e as meninas de hoje em dia, jovens, são tão ansiosos e tão ansiolíticos. Por quê? Porque eles têm que ficar ligados o tempo inteiro em tudo, porque senão eles não conseguem o estágio que eles querem. Isso significa condições materiais de determinação da vida. Eu não sou marxista, estou nem aí para isso. Mas o que eu quero dizer é que existem condições materiais de determinação da vida. Não é você que acorda de manhã e diz, eu vou ser assim. Não existem valores individuais. Os valores são sempre coletivos, sociais e históricos. Dizer que eu tenho meus valores, isso é conversa fiada. Os valores é que nos têm. Decida a partir de amanhã que o dólar vai valer R$1 para ver o que acontece com você. Se ele vai passar a valer R$1. Não vai, porque valor é um fato coletivo. Ninguém cria valor. Eu sei que tem gente por aí que cria, ensina como fazer e tal, mas é mais ou menos isso daí é mais ou menos como ensinar a identificar que horas o Papai Noel vai chegar no Natal. Não existe isso. Valores são fatos coletivos, históricos, que ninguém sabe dizer exatamente como acontece. E alguns deles, hoje em dia, é produtividade, eficácia, sucesso material, saúde total. Então, o conceito de saúde, ele começa a migrar. E hoje, aquilo que era uma prótese, que em tese estava ali para cumprir a falta de uma função fisiológica debilitada, o conceito de prótese ele vai avançando no sentido de que o ser humano, enquanto dado, é uma função fisiológica debilitada. Você só com o que você é, daqui a pouco não vai dar conta. Essa é a questão. Você, com as suas funções fisiológicas tais como existem, daqui a pouco não vai dar conta. Se você não tiver sido gerado, por exemplo, pela melhor tecnologia de identificação, de prevenção genética, você já vai nascer doente, certo? Porque o não doente vai ser aquele que vai nascer a partir de técnicas de precisão na geração do embrião. Então, se você for uma dessas pessoas que falam, não, mas eu acho que a criança tem que ser como ela é, ela tem que vir como ela veio. Se você disser que isso é vontade de Deus, daqui a pouco muda, porque as religiões se adaptam ao mercado também. Daqui a pouco muda. Não, porque isso é natural. Bom, gente de medicina sempre conhece, sabe, né? Quando alguém fala para alguém que vem da área médica isso é natural, é tão legal, o que vem na cabeça do médico câncer é tão natural quanto isso. Porque câncer é natural, absolutamente natural, né? Não é antinatural, é natural, faz parte do... É claro que é um processo que cria um transtorno no nosso universo fisiológico, mas é um processo que quer sobreviver dentro do universo dele, ainda que ele destrua o organismo. Então, o que provavelmente vai acontecer dentro de uns anos é que quem tiver filhos pelo método natural vai ser taxado pelas companhias de seguro de saúde. Você não vai nem aceitar a apólice do infeliz desse. E se você aceitar, você vai cobrar muito caro, porque vai ter todo um polvo de probabilidade, ou melhor, um algoritmo fazendo isso, certo? Que vai dizer, não, esse moleque aqui vai custar muito caro, não faz a apólice do infeliz, não. Ou cobra 150 pau por dia. Por quê? Quem que vai fazer? Os pais eram ignorantes, pô.
Os pais confundiam sexo, que é uma coisa que você faz no carro, com gerar filhos. Gerar filhos, você gera filhos na Pfizer. Né? É aí que você gera filhos. Você não gera filhos fazendo sexo. Sexo é diversão, é que nem nadar na piscina. E não gera filhos na piscina. Né? Quando você vai gerar filhos, a geração, inclusive porque os filhos são caros, duram muito, tudo isso, é alto investimento, você vai gerar filhos numa situação em que você garanta o melhor de saúde. Eu sei que essa discussão da medicina total no futuro, muitas vezes as pessoas reagem, né? Reagem, tem medo, dizem, mas isso vai dar errado. Pode dar errado mesmo, mas a gente vai fazer, a gente faz coisa que dá errado. Porque tem um outro lado que é um ganho. Então, assim, a própria noção... Veja, você vai, de repente, um dia os filhos vão poder processar os pais que o geraram no carro, como irresponsabilidade reprodutiva. Os advogados vão adorar isso. Né? O Ministério Público vai atrás de casais que geraram filhos no carro, como forma de responsabilidade social reprodutiva. E vai processar, vai ter um procurador que vai processar, vai para a televisão e vai falar disso. Né? Isso vai ser identificado como modo pré-histórico de sociedade. Então, a noção, né? Essa associação também com o universo da cibernética, bom, quem lida com esses assuntos sabe que tem uns caras que chamam isso de pós-humanismo, transhumanismo. Uns caras bem famosos estão ganhando muito dinheiro vendendo isso. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu não estou aqui fazendo propaganda disso, entendeu? Tem gente que faz propaganda disso, assim, quase tem um orgasmo. Sabe aquele tipo de gente que tem orgasmo quando fala a palavra algoritmo? Tem gente que quando fala a palavra Uber tem um orgasmo. Né? Eu peguei um Uber hoje, um orgasmo. Que se sente parte do avanço tecnológico. Tem outras pessoas que têm orgasmo com impressora 3D. Quer ver outro orgasmo? Internet das coisas. Esse é o orgasmo múltiplo, então. Porque vai fazer geladeira. Tem pessoas que têm orgasmo, a minha geladeira vai conversar com o algoritmo do supermercado. Tem outro orgasmo. A pergunta é, quando você não precisa mais fazer mais nada na sua vida, você vai fazer o quê, literalmente? Né? Você não precisa nem abrir a geladeira, você vai fazer o quê? Então, eu volto ao que eu estava falando no começo. Esses avanços todos, eles se dão numa espécie de vácuo da nossa possibilidade de refletir sobre eles. Eles simplesmente acontecem. Por quê? Porque eu e você queremos. Não é nenhum estado controlador do tipo Aldous Huxley, sabe? Admirável Mundo Novo, apesar de que ele acertou em cheio na ideia de uma sociedade cada vez mais saudável, mas ele não tinha condição de enxergar, ele estava escrevendo isso nos anos 30, no meio dos estados fascistas, mas quem vai fazer isso é o mercado. É o mercado que vai fazer isso. E quando a gente diz o mercado, a gente está falando nós somos o mercado. O mercado não é uma pessoa escrota manipulando os seres humanos, não. O mercado somos nós, é você no shopping, é você comprando seguro-saúde, é você procurando médico. Isso é mercado. Então, o processo de medicina total, ele é incontrolável, ele vai produzir situações de angústia, ele vai produzir situações sociais complicadas, do tipo o SUS não vai ter acesso imediato a modos de maior precisão de tratamento. Isso daí vai começar a criar, de repente, pessoas de uma classe social muito mais saudáveis do que outra. Mas já é assim. Só que agora a gente vai fazer de uma forma mais científica. Também não se deixem levar por ideias como nazismo. Não é nazismo, não, é você e eu. Você vai querer que seu neto seja saudável. Você vai querer. E aí, no dia de você ir se eu estivesse em São Paulo, eu diria Fleury, por exemplo, a qualquer laboratório, para fazer esse processo de seleção, vai ser um momento super emocionante. O casal vai chorar, vai bater foto, fazer selfie. De repente, vai fazer selfie com o embrião aqui escolhido do lado, a foto. Né? Vai ter o chá do embrião. Né?
Aí a astrologia vai migrar para o momento da escolha e não só para o momento, vai ter o mapa astral do embrião escolhido, né? Vai ter florais de bar associados a isso, né? E o processo é um processo inevitável, não tem jeito a dar, vai acontecer isso. Não é que vai acontecer esse final de semana, a eleição de 18 vai ser um problema anterior a se resolver, como dizia o Augusto aqui. Mas isso vai acontecer no espaço de 50, 100 anos. Você vai ter lugares, por exemplo, na África, que as pessoas vão continuar morrendo, vai ter violência. Talvez uma das coisas que a gente está percebendo cada vez mais no mundo, uma vez eu conversei, quando eu estava na França, no doutorado, com o filósofo Paul Virilio, e ele falou uma coisa: o Brasil é o país do futuro. Na hora eu não entendi direito, ele teve que me explicar, porque vem essa piada, o Brasil é o país do futuro, não sei o quê. Mas, na verdade, o futuro se parece mais com a gente, com a Índia, do que com a Dinamarca. Tem uns malucos que acham que o futuro parece com a Dinamarca, esquecendo que a Dinamarca moram 5 pessoas. O mundo, o futuro é mais nós mesmo. É confusão, gente muito rica e feliz e gente morrendo de fome e se matando. Isso é o provável futuro da humanidade mesmo. Tem mais a nossa cara da Rússia, da China, da Índia, dos Estados Unidos, do que da Suécia. Na Suécia tem 10 pessoas, é um pouco maior do que a Dinamarca. Então, assim, fechando a nossa conversa, o que eu tentava passar para vocês, eu acho que uma questão muito importante não temos recursos éticos. As pessoas vão falar muito, vão fazer palestras de como, mas não adianta. O mesmo cara que falar na palestra, não, temos que ter ética humana, ele vai sair de lá e quando se ele tiver filho, ele vai usar recursos tecnológicos para garantir que o filho vai ter sucesso mesmo, né? E ele vai usar recursos de prótese para garantir que a visão seja melhor, que o funcionamento cerebral seja melhor, que o nível de informação seja melhor. E nós não temos recursos nem ético, nem jurídico, nem político, de nenhum tipo, para barrar a ideia de saúde total cada vez maior. Isso vai criar problema? Vai criar problema, vai gerar tristeza, vai gerar angústia, mas, graças a Deus, tem as ciências do cérebro, tem as psicanalistas, tem as religiões. Você vai lá sofrer, porque você já tem 130 anos e não consegue morrer, e você tem um corpo super saudável, e você vai ter problemas como esse. E aí vai ter gente que vai implantar memórias para você esquecer coisas ruins e ajustar seu cérebro para ter memórias legais. Quer dizer, há uma dimensão, e eu termino por aqui, há uma dimensão distópica. Na verdade, é disso que eu estou falando, né? Utopia é quando você projeta o mundo ideal. Distopia é quando a projeção desse mundo ideal produz efeitos colaterais negativos. Há um efeito distópico nessa discussão, né? Esse efeito distópico é o que a gente vai ter que aprender a lidar com o avanço tecnológico, que vai transtornar o mundo, certo? E a vida das pessoas. A gente não tem nenhum recurso para isso. Quem vai aprender a lidar com isso primeiro são as companhias de seguro, porque isso vai impactar diretamente a vida delas, mas a gente vai fazer de qualquer jeito. Obrigado. Já tem uma pergunta aqui que eu vou dar para o Ponderley e ele responde em seguida. Por que temos tanta dificuldade em perceber o sentimento dos outros? Olha, eu não sei se a gente tem dificuldade de perceber o sentimento dos outros. Aí tem duas coisas. Uma, se a gente quiser perceber o sentimento dos outros, a gente até percebe. Quando você está meio obcecado por uma pessoa, você fica olhando para ela o tempo inteiro, né? Para ver como os medievais diziam, quando você se apaixona por uma mulher, você fica, o que ela está fazendo, o que ela está pensando, com o que ela sonha, que horas ela acordou, né? Amor tem uma dimensão maníaca, né? Uma espécie de neurose obsessiva, né? Então, assim, eu não sei se a gente tem tanta dificuldade de perceber o sentimento dos outros. Eu acho que há um outro nível, que é o seguinte: no dia a dia, portanto, você faz um pouco de uma seleção natural do quem você quer perceber ou não. E tem pessoas que você chega à conclusão que não precisa perceber o sentimento delas, porque ou você não precisa perceber para o relacionamento que você tem com elas, ou se você perceber, pode até atrapalhar o relacionamento que você tem com elas. Por exemplo, se o médico ficar chorando com cada paciente que aparece no PA, ele não faz nada, né? Todo mundo sabe que em medicina você tem que desenvolver um certo distanciamento, senão você não cuida de fato com... Imagina o que um paciente prefere, um médico que chora junto com ele ou um médico que sabe fazer um procedimento na hora que ele está morrendo?
né? Dane-se os sentimentos. Agora, eu acho que às vezes a gente pode ter dificuldade de perceber os sentimentos dos outros por falta de empatia, que talvez seja essa questão de quem perguntou aqui. Falta de empatia, né? Eu acho que, apesar de que falam por aí que o mundo tem um monte de livro ensinando a você ser empático, preste atenção, quando aparece um monte de livro ensinando a você alguma coisa, dizendo que isso é lindo, é porque normalmente isso acabou, né? Então, tem um monte de livro aí falando da importância da empatia. Você faz um workshop de 3 dias e sai de lá super empático, né? Na verdade, não funciona nada, né? Nada que te digam que em 3 dias vai resolver, resolve, né? Então, assim, eu tenho a impressão que há uma espécie de epidemia de dificuldade de empatia, assim. E aí isso faz com que a gente tenha mais dificuldade de perceber os sentimentos dos outros. Inclusive porque aquilo que a gente chama em filosofia de instrumentalização da vida diminui a empatia mesmo. O que é instrumentalização da vida? É você pensar tudo como meio para atingir um fim. Isso é o conceito. Razão instrumental, né? Se fala em filosofia. O que é razão instrumental? É quando você pensa, você racionaliza, fazendo com que tudo que é objeto é meio para atingir um fim. Razão instrumental significa que os seres humanos são meios, né, para atingir um fim. Eles não são fim em si mesmos, né? E quando uma pessoa não é fim em si mesma, há uma tendência de você perder empatia com ela. Hoje em dia, tem mais gente com empatia com cachorros do que com pessoas. Isso é fato, né? Tem gente que sofre muito quando vê um cachorrinho sofrendo e, na verdade, não quer do lado ninguém enchendo o saco dele. Ser humano muito mais chato do que cachorro, né? Em alguns casos é verdade mesmo. Mas, assim, então eu diria isso. Eu acho que nesses 3 níveis é uma pergunta bastante ampla, mas a dificuldade em perceber o sentimento dos outros. E eu, por último, diria o seguinte: quando você estuda os processos de civilização, tem um sociólogo judeu, alemão, inglês, chamado Norbert Elias, o sobrenome dele, que ele é uma das referências principais sobre o processo de civilização. É fato, o processo de civilização, em parte, implica num certo controle da empatia. A empatia deve funcionar até você não ser um psicopata. Mas, se você tiver muitas experiências de afeto, isso atrapalha o seu convívio de civilização. A civilização precisa de pessoas razoavelmente cuidadosas, mas, em alguma medida, razoavelmente broxas. Porque, se ela não for muito assim, ela não consegue lidar com todas as demandas contemporâneas. Até que idade você gostaria de viver? Olha, essa é uma pergunta que eu nunca me fiz. Eu nunca me fiz essa pergunta, porque eu acho que porque eu faço tanta coisa, eu estou sempre enrolado com coisas, faço muita besteira na vida, e aí tenho que ficar lidando com as besteiras que eu fiz e tomando decisões e não sei o quê. Eu, de fato, nunca me fiz essa pergunta. Existe no judaísmo uma coisa que diz que a morte ideal é quando você morre dormindo. Chama-se de beijo de Deus. Eu já pensei que o ideal seria morrer dormindo, porque aí você nem percebe que morreu, né? Então não passa pelo processo do sofrimento. Eu não sei até que idade eu quero viver, não. Eu só sei que quando eu penso, por exemplo, em todas as coisas que eu estou fazendo, eu desejo que a medicina de precisão consiga fazer com que eu viva mais uns, 20 anos conseguindo fazer o que eu estou fazendo. Então, se fosse para dar um número, eu diria, pelo menos uns 80, vai, tá bom. Mas fazendo coisas, né? Uma coisa já é clara, todo mundo, minha família sabe, eu não quero ficar ligado em aparelhos existindo durante meses. Deu pau, tchau. Né? Eu prefiro isso. O André Liberato, o André vai me ajudar a decifrar alguns trechos aqui que eu não entendi direito pela letra. O uso de remédios, Ritalina, é isso? Nas escolas é o início do adoecimento da sociedade? Suspender a medicação nas férias e finais de semana faz algum sentido? Depende, né? Se suspender a medicação nas férias e o moleque ficar pior, não adianta nada, né? Ou no final de semana. Agora, eu começaria pela frase adoecimento da sociedade. Caros irmãos, a sociedade sempre foi meio zoada, tá? A gente tem a impressão que às vezes ela não é, porque a gente ficou um tempo podendo ir a resort com razoável qualidade.
Então a gente tem a impressão que a vida é um parque temático resort, não é não, hein? No século XIV teve uma peste na Europa que matou metade, 1/3 da população. O Augusto lembrava da gripe espanhola no mundo inteiro, que matou um monte de gente, certo? A gente já teve guerras de todos os tipos, perseguições, né? Destruição. O Homo sapiens sai da África, entra na Europa e convive ao longo do mundo com 12 espécies semelhantes, todos desapareceram. A gente é uma espécie super simpática, assim, né? A gente é bastante letal e predadora como espécie. Mas não é para você ficar com raiva de você e amar golfinhos, não. Não é isso que eu estou dizendo. Achar que se o mundo fosse de golfinhos, eles respeitam uns aos outros melhor do que nós. Não estou fazendo uma discussão vegana aqui, não. Tá? Então, assim, eu só quis dizer que isso é um fato. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente dar um pouco de tomar cuidado para não achar que a gente está vivendo no pior mundo possível. Não é. O mundo tem antibiótico, né? Melhor do que a sulfa, que falava o Augusto. Quer dizer, o mundo tem avião, tem Wi-Fi, cara. Imagina, o mundo tem Wi-Fi. Né? O mundo tem Netflix. O mundo tem sites de relacionamento. Se você estiver sozinho, você entra e arruma alguém. Quer dizer, não é que o mundo é... Não acho que o mundo é ruim assim, não. O mundo sempre foi ruizinho. Eu acho que o problema é que tem gente que acredita que o mundo está ficando melhor. Aliás, eu costumo dizer, uma das coisas que mais você não deve dizer para os seus filhos é que eles têm a responsabilidade de fazer o mundo melhor. Eu digo para vocês, eles ficam putos com vocês. Puto. Porque, como eu digo, eles estão preocupados em arrumar estágio. Eles não querem fazer o mundo melhor. Filho que quer fazer o mundo melhor é filho de pai milionário. E quando eu digo milionário, minha definição de milionário é a seguinte: mesmo que você, ao longo da sua vida, só faça merda e torre o dinheiro inteiro, você continua milionário. Isso é que é a definição de milionário para mim. Então, filho de milionário, sim, vai fazer documentário sobre pobre, desigualdade social. A maior parte dos mortais não está nessa, não. Então, nunca fique falando para os seus filhos: vocês têm que melhorar o mundo, porque ele fica com raiva de você. Né? É projeção sua sobre ele. Mas, assim, então eu não acho que o mundo, a sociedade, está mais doente do que já foi. É por isso que eu quero dizer, a gente tem umas doenças de época. Há um sentimento, depois do final da Guerra Fria, e do sucesso do sistema liberal e do crescimento do capitalismo, todo mundo reclama, tem esse povo aí do mimimi, desigualdade social e tal, mas nunca tanta gente teve tanta coisa. Né? Uma pessoa hoje de classe média baixa vive melhor do que um aristocrata francês do século XV, em condições de engenharias de vida no cotidiano. Então, na realidade, a reclamação é porque a gente quer cada vez mais, o que necessariamente não está errado. Então, a sociedade sempre foi ruinzinha, o mundo sempre foi ruinzinho. Então, dizer que a sociedade está doente, não sei se dá para dizer. Agora, há um fenômeno, de fato, que são crianças e jovens tomando ansiolíticos de todos os tipos, seja que remédio for. Né? Tem um mercado, né, que vai dando emprego e gerando demanda. A gente sabe como o mercado funciona, tá? Que nós não estamos falando mal do mercado, mas nós estamos pensando, de fato, como ele é, né? Todas as questões que tem dentro dele. Existe um sentimento de instabilidade psicológica muito grande, as famílias estão mais perdidas do que cego em tiroteio, os pais querem ser felizes o tempo inteiro, isso normalmente atrapalha os filhos, põe os filhos na escola e a escola não sabe o que fazer, porque também não sabe, também está perdida, vai inventando umas modas. Não, agora é iPad. iPad é fundamental, aí todo mundo tem que ter iPad. Aí depois o iPad não serve para nada. A moda agora é pisar na grama. Em São Paulo agora tem essa história. Escolas que façam o filho pisar na grama, abraçar a árvore. Né? Aí Waldorf cresce. Né? Então tem essas modas assim. Agora, eu acho que tenho que concordar com a pergunta num certo sentido, acho que há um certo agudamento, digamos assim, de fenômenos da ordem da ansiedade. Da ordem da instabilidade psicológica, né, bipolaridade. Eu vejo isso, eu trabalho com jovens há 22 anos, jovens de 18 a 20 anos. Gosto muito de dar aula. E eu digo para vocês, eles de fato estão ficando piores. Piores no sentido que eles são mais frágeis,
mais inseguros, têm mais medo, tomam mais remédio, estão mais perdidos. E quando falo da família, essa semana mesmo uma aluna estava falando comigo, na minha casa eu sou o único que tem um juízo. Minha mãe não tem juízo nenhum, nem meu pai. Né? E ela toma 5 medicamentos. Tem 23 anos. Isso tem aumentado mesmo. Eu acho que isso é fruto da pressão, da insegurança, da trituração que a sociedade contemporânea vai fazendo sobre você, perda de vínculos, perda de padrões de comportamento, muita mudança no espaço muito curto de tempo, e uma sensação de que você caminha olhando para o abismo. Isso gera ansiedade mesmo. Pergunta-me há quantos anos eu quero viver. Eu, como sou um sujeito objetivo, eu procuro modelos ou paradigmas na minha profissão. No momento, eu quero alcançar a idade a que chegou o Roberto Marinho, mais ou menos 100 anos. Quero comemorar meu centenário bem, como ressalvou o Pondé. Uma pergunta a mim, né? Mal saímos da hiperpolarizada eleição de 2014 e do tsunami de polaridade que a sucedeu, e já estamos às barras de nova eleição em 2018, que promete ser igualmente polarizada. Sendo assim, é possível superar o clima de fla-flu? Como? O que a imprensa pode fazer para auxiliar a superar isso? Começando pelo fim, a imprensa não pode fazer nada, porque ela estimula esse clima. As redes sociais, mais ainda. O que eu acho é que falta a entrada em campo dos democratas, dos mais tolerantes, dos que não entram nessa. Como esse pessoal costuma se afastar de ambientes assim, a polarização feita entre grupos pequenos, ela tende a prosseguir. Agora, acho que o número muito grande de candidatos que nós teremos em 2018 pode diluir, né, essa polarização, que é, para mim, é um dos mais visíveis sintomas de primitivismo. Pondé, você falou sobre essa ansiedade para prolongar a vida até 100, 150 anos. A ansiedade essa é vivida por pessoas na faixa dos 30, 40. Não, eu também tenho essa ansiedade. 50 anos com saúde suficiente para simplesmente viver o presente. O que dizer, então, daqueles que teimam em manter seus entes queridos numa cama de hospital, muitas vezes numa UTI, sem qualquer prognóstico de melhora, que dirá de cura ad eterno, recorrendo inclusive a medidas judiciais longas e caras para garantir isso? Olha, eu acho que tem vários andares nisso daí. Eu conheço pessoas muito proximamente que têm feito isso há anos em casa. Eu sei que tem dimensões do tipo psicológicas, psicanalíticas, de você, de repente, desligar dos aparelhos da sua mãe e se sente culpado com isso. Eu entendo essa causa. Tem aqueles outros que entendem que só quem pode tirar a vida é Deus. Tem aqueles que não fazem porque acham que na última hora pode haver um milagre. Acho que também são essas basicamente as 3 causas que levam você a fazer isso. Apesar de, além do fato que existe todo o mercado que inclusive ganha em cima dessas expectativas de milagre e limites religiosos e psicológicos dos seus consumidores, eu pessoalmente acho, como eu já tinha tocado antes, eu acho que se tiver uma falência de órgãos nobres e não tem possibilidade de voltar, eu acho que devia desligar a máquina mesmo, né? Eu não chego a ponto de dizer que isso deveria ser uma decisão do Estado, porque eu, pessoalmente, não confio no Estado, confio muito pouco no Estado, né? Isso não significa que eu acho que o mercado é feito de chapeuzinho vermelho, porque não é, feito de lobo mau, certo? Mas eu confio mais na sociedade de mercado, no sentido de que ela abre mais espaço para autonomia de decisões individuais, né? Por isso eu acho ela melhor, e porque ela produz riqueza e melhora a condição material de vida de mais gente. Mas eu, pessoalmente, sou a favor de que, numa situação como essa,
que você simplesmente desligue a máquina com todo o sofrimento que isso significa. Que você não estique a vida fazendo da pessoa aquilo que na França se chama um legume. Transformar a pessoa num legume, né? Simplesmente porque você não consegue tomar essa decisão, porque se sente culpado, ou porque você acha que Deus que decide. Deus já terceirizou as coisas há muito tempo. Terceirizou há muito tempo as decisões. Então, assim, eu acho que, na verdade, eu entendo as causas, mas eu acredito que são... a gente deveria tentar superar isso daí e deixar as pessoas irem embora, porque meu filho é oncologista, né? E ele conta muitos casos, sempre contou muitos casos de como, às vezes, o próprio paciente pede para a família, deixa eu morrer. Aí, no caso, não é legume, mas é o esticamento do tratamento. Deixa eu morrer, eu não aguento mais. Eu quero morrer e meus filhos não deixam eu morrer, doutor. Fala com eles, eu quero morrer. Basta, né? Então, acho que tem aí essa fúria da saúde, como efeito colateral, produz uma espécie de estupidez com relação à morte. E que a morte é difícil mesmo, não estou dizendo que a morte é legal, não, ela é difícil mesmo, é insuportável. Mas acredito que essa coisa de esticamento da vida, primeiro tem um mercado que ganha dinheiro com o esticamento da vida, e a gente deve sempre levar a sério onde tem dinheiro. Porque onde tem coisa séria, tem dinheiro. Então, é isso que não podemos não levar isso a sério. Mas acredito que, do ponto de vista, para falar uma linguagem spinoziana do filósofo, acho que são paixões tristes que alimentam isso. O esticamento da vida a todo custo. Não é bom para ninguém. A Joelma Helena pergunta se você acha que a humanidade sobreviverá por tempo suficiente para que as pessoas possam chegar a viver até os 150 anos. Eu tenho a impressão que sim. Assim, eu não acho que o Trump vai acabar com o mundo, não. Nem o cara lá da Coreia do Norte. Acho que a gente pode... Eu vejo um futuro assim de pessoas, mantendo-se as condições normais de temperatura e pressão do capitalismo, eu vejo um mundo que tende para uma... ele pode ter guerras causadas justamente pela globalização e pela instabilidade que o avanço do capitalismo causa e tem causado, né? Bastante guerras ao longo do século XX. Não acredito numa guerra nuclear que destrua o planeta inteiro. A gente teve a chance de fazer isso. Não quer dizer que não aconteça. Então, eu não acho que o mundo acabe assim, não. Acho que a gente pode chegar aos 150 anos, não porque o mundo vai acabar, não. O mundo pode ficar meio monótono, meio chato, sabe? As pessoas tomando os remédios para combater a depressão, procurando um relacionamento em sites, sem conseguir explicar por que, afinal de contas, eu estou tão sócio, eu sou tão legal, e você pode... mas aí você vai ter grupo, você vai viajar junto, né? Vai passear, e tem restaurantes para ir, coisas gourmet para fazer, de vez em quando você vai sentir que a vida é meio besta, de vez em quando você se apaixona, e aí tem aquela luz nos olhos que o amor dá. Eu não acho que a gente vai acabar o mundo assim. Eu não sou pessimista, não. Eu tenho filhos. Ninguém que tem filhos pode ser pessimista, né? A maior forma de pessimismo é não ter filhos. Então, assim, eu não acho que a gente vai acabar o mundo assim, não, de repente, e que, portanto, a gente não vai chegar aos 150 anos. Agora, 7 bilhões de pessoas querendo ser felizes vai criar muitos problemas de insustentabilidade, não só do planeta, mas sustentabilidade de recursos. A gente pode ter... A democracia pode acabar por uma série de razões. Mas não acho, não. Eu acho que a nossa espécie, a nossa época, ela é tão arrogante que a gente acha que nunca houve uma época igual e, ao mesmo tempo, que a gente vai acabar com o planeta e com a humanidade. Não acho, não. Pondé, última pergunta. Você é a favor ou contrário à descriminalização das drogas, e por quê? Eu acho que drogas não são uma coisa monolítica, né? As drogas, existem drogas que têm mais dano ou menos dano. Eu tenho uma tendência a achar que a descriminalização, por exemplo, começando pelo famoso baseado, que a gente já tem um pouco a linha de fazer isso, acho que pode ser um bom experimento, né?
Assim como os Estados Unidos percebeu que a descriminalização e a legalização do álcool ajudou a combater uma série de crimes, eu tenho uma tendência a achar... Eu não sou anarcocapitalista, como tem gente que acha que eu sou anarcocapitalista. Tem que acabar com o Estado, entrega o país na mão da Price Waterhouse, né? Ou entrega o país na mão da Apple e da Samsung, que eles vão resolver tudo. Eu não acho isso, não. Acho que tem que ter Estado. Tem que ter Estado de um tamanho certo, não gigantesco, não pentelho, não se meta na vida dos outros. Não é isso, não. Então, eu não acho assim, de repente, libera tudo que resolve. Acho que tem muitos países fazendo experimentos locais no uso de droga. O que eu acho é possível se pensar em formas diferentes de lidar com as drogas. E a descriminalização de algumas delas pode ser um experimento interessante em relação a isso. Eu acho, a pergunta foi estendida a mim, eu respondo rapidamente. Concordo com o Pondé, acho que também não tenho opinião definida, eu acompanho com muito interesse as experiências em curso em outros países, Uruguai, por exemplo, e o que eu acho é que o atual sistema, o que se faz atualmente, o modo de combater a disseminação de drogas hoje, não deu certo, não funcionou. E enquanto as drogas forem comercializadas a esse custo, haverá comercialização de drogas. Esse método falhou, temos de pensar em outros. Esse é um caminho possível. Eu queria só registrar aqui, para encerrar, que eu particularmente gostei demais da conversa com o Pondé, mais uma vez, e muito obrigado a vocês. Eu que agradeço, é um prazer.